E começando a revisão do episódio 5 de Boruto Naruto Next Generations. O episódio 5 já começa com uma perseguição a um garoto sendo controlado pelo chakra misterioso, o que prova que o Nue está atacando pessoas aleatoriamente, e algumas por coincidência estão relacionadas ao Boruto. Não é algo intencional como eu imaginei no episódio passado. E aqui também temos o primeiro encontro entre Mitsuki e Boruto. E chegando na academia, descobrimos que o Mitsuki é um novo aluno transferido, e também que ele foi mandado para Konoha para representar a nova e harmoniosa relação entre as vilas de Konoha e Son, já que agora a Vila do Son está sendo reconstruída como uma nova vila. Sabemos muito bem que isso é apenas uma fachada do Orochimaru. No fundo, a Vila do Son deve continuar sendo a mesma coisa. E ele não mandou o Mitsuki para Konoha pela harmonia entre as vilas. E eu duvido que o Naruto saiba que ele é filho do Orochimaru / uma das experiências monstruosas dele. Se bem que a intenção das 5 grandes vilas é manter uma relação saudável entre as vilas, inclusive ignorando erros e desavenças do passado, mas eu vou comentar mais sobre essa polêmica do Orochimaru no final da revisão. E voltando à aula, vemos que o Boruto é extremamente inteligente, mesmo sempre dormindo nas aulas. Segundo o Iwabe, ele consegue resolver a maioria dos problemas com facilidade. Mesmo quando o Shino passa um problema que ele não consegue resolver e o Mitsuki ajuda, ele entende o que o Mitsuki fez, reafirmando o fato do Boruto ser o prodígio, o gênio de sua geração, alguém que possui talento natural para ser um ninja. O Boruto junta tanto características do Naruto quanto do Sasuke. Ele tem uma personalidade extrovertida, é brincalhão, ao mesmo tempo que é talentoso e inteligente. Por isso que eu vejo o Kawaki como o provável underdog da história. O cara sem talento que se mata de treinar para alcançar o gênio. Pois bem, logo após isso temos uma luta entre Iwabe e Mitsuki, onde o Mitsuki quase mata o Iwabe. Nem mesmo o Shino consegue pará-lo. Só o Boruto quando tenta repreendê-lo. Bom, e aqui já podemos ver que o Mitsuki é quase como um robô. Ele entende tudo de forma literal. O Iwabe pediu que ele fosse com tudo e ele foi com tudo, literalmente, né, para matar. E também parece que ele faz tudo em função do Boruto. Ele não quer chatear o Boruto de alguma forma. E o Boruto já começa a ver o Mitsuki como um cara estranho. Enfim, a história vai seguindo, temos uma cena com o Mitsuki conversando com o Orochimaru, aparentemente através de uma cobra, eu imagino. Só que o mais interessante é o que ele fala durante essa conversa, dando a entender que ele espera que o Boruto seja a sua luz. Uma clara referência ao que é mostrado no one shot do Mitsuki, onde o Orochimaru faz uma analogia entre o Boruto e o Sol. O Boruto é a luz que vai guiar o Mitsuki. Mas por quê? Por que logo o Boruto é importante para o Mitsuki? Em que eles se relacionam? Qual o significado das palavras do Orochimaru? O Boruto teria algum poder que é necessário para o amadurecimento dos poderes do próprio Mitsuki? Pois bem, no dia seguinte o Shino tenta dar uma festa de boas-vindas ao Mitsuki, mas dá tudo errado, ele é esculachado por seus próprios alunos e no final acaba ficando deprimido ao ponto de não conseguir dar aula. E aqui um novo problema aparece. Misteriosamente o Mitsuki some e um dos operários que estava fazendo os reparos da academia acaba surtando e começa a destruir tudo. Lembrando que esses operários também são ninjas e as crianças têm que se juntar para enfrentá-lo. O Boruto enxerga o chakra misterioso controlando o operário e o Mitsuki de repente aparece do nada demonstrando que sabe que o Boruto consegue ver esse chakra. O que significa que o Mitsuki consegue sentir ou ver esse chakra misterioso. E o Shikadai começa a desconfiar que ele está por trás disso. Enfim, eles enfrentam o operário em mais uma demonstração excelente de trabalho em equipe, até que o Boruto tenta imobilizá-lo e acaba caindo junto com ele em uma posição que faz uma clara referência a um dos golpes do Sasuke. Parece que o anime está fazendo exatamente como o mangá, colocando algumas pistas aqui ou ali sobre o futuro da história, né? Pois quem lê o mangá já sabe que o Boruto será treinado pelo Sasuke, já sabe que todos os objetivos dele estarão relacionados ao Sasuke, etc. Eu imagino que todo mundo aqui já viu o filme e leu o mangá, né? Então não é novidade para ninguém.
E continuando, o Mitsuki salva o Boruto e após a confusão o Shino fica inseguro e se culpa por não ter conseguido controlar os seus alunos, não ter o respeito deles. E aparentemente toda essa insegurança deu uma brecha para o misterioso chakra dominá-lo. E aqui é confirmado que o Nue está realmente relacionado ao chakra misterioso. A sombra do Shino fica com a mesma forma da silhueta do Nue. Pois bem, no dia seguinte o Shino chama os 3 garotos problemáticos até uma floresta e aparece diante deles com um olho vermelho brilhante por trás da viseira e um ar sombrio. E assim o episódio termina. Agora, terminando o vídeo, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim esse foi um dos melhores episódios que tivemos até o momento. É a primeira vez que vemos um pouco mais da personalidade do Mitsuki, pois no filme, no Gaiden e até mesmo no mangá até o momento, ele não teve muito destaque, ele era só um garoto simpático, sorridente e que constantemente insinuava que Boruto se tornaria o próximo Hokage. E mesmo no one shot dele, ele não teve muitos diálogos e estava meio confuso. Então não tínhamos uma real noção da verdadeira personalidade do Mitsuki. Aqui ele mostra ter uma personalidade meio robotizada, né? Que olha tudo por um lado mais lógico e direto, não entende bem os conceitos básicos de socialização, age de forma atípica, não sabe o que é diversão, entende tudo de forma literal, enfim. A personalidade padrão de um ser criado em laboratório que não conhece nada além do lugar onde foi criado. E além disso, um fato que me chamou muito a atenção sobre o Mitsuki é que aparentemente ele é capaz de detectar esse chakra misterioso, o que só pode significar duas coisas. Ou ele é o responsável por essa situação, porém a nova Light Novel descarta essa possibilidade, ou ele tem algum poder similar ao Boruto, que particularmente é o que eu acredito no momento. Não me parece que esse chakra reage a qualquer Byakugan, ou do contrário, algum Hyuga já teria visto. Se o Nue está atacando pessoas inseguras aleatoriamente, então já devem haver várias pessoas surtando pela vila, o que deve ser encarado como resultado de estresse por quem não vê o chakra. Bom, e quem frequenta o meu canal há mais tempo, desde o meu canal antigo, deve lembrar que eu tinha várias teorias relacionadas ao Mitsuki tendo algo a ver com o Toneri. Em aparência ele é o Toneri cuspido escarrado, o nome dele tem uma referência com a lua, a transformação Senin dele, o Seninka dele lembra muito o modo Chakra Tensegan do Toneri, os olhos dele nesse modo lembram muito o design do Byakugan, etc. O problema é explicar como Orochimaru conseguiu o DNA do Toneri. Bom, ele pode ter pego alguns fios de cabelo perdidos nas roupas da Hinata ou da Hanabi, ou nesse meio tempo o Toneri pode ter achado alguma forma de retornar à Terra, né? Vai saber. Ou eles simplesmente podem recontar os eventos do The Last no anime e no mangá, nem que seja de forma resumida. Até mesmo modificando algumas partes da história, introduzindo Orochimaru na situação ou algo assim. Bom, mas enfim, se Mitsuki e Logi são seres híbridos criados a partir do DNA do Toneri, mas o DNA do Orochimaru, significa que provavelmente o objetivo do Orochimaru é que o Mitsuki consiga o Tenseigan, e para isso ele precisaria do Boruto, que pode ter herdado alguma característica do chakra do Hamura. Até existem traduções mais recentes do Hetsu no Sho que indicam que para despertar o Tenseigan é necessária a combinação do chakra dos descendentes do Hamura, os Otsukis da Lua e os Hyugas. Mas ainda é questionável, porém, no momento, talvez essa seja a melhor justificativa para o Orochimaru forçar essa ligação entre o Boruto e o Mitsuki. Mas vamos esperar, né? Como eu sempre digo, cuidado aí com as teorias. Outro ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre o próprio Orochimaru. Algumas pessoas estão reclamando sobre o fato dele ter sido perdoado, entre aspas, né? E a Vila do Som estar aliada a Konoha, depois de ter feito tantas barbaridades. Ele matou 2 Kages, atacou Konoha, trabalhou com Danzou e Akatsuki, etc. Mas eu pergunto, qual a diferença entre Orochimaru e os Kages anteriores, ou as 5 grandes vilas e a Vila do Som?
Até onde eu sei, todas as vilas já guerrilharam entre si, e os Kages anteriores já fizeram atrocidades dignas de monstros. E não é como se Orochimaru estivesse leve, livre e solto. Durante o Gaiden, vemos que ele não está na Vila do Som e está sendo constantemente vigiado. Apesar do Orochimaru ser uma arma importante caso aconteça alguma coisa ao Naruto e ao Sasuke, como é dito em Sasuke Shinden, ele é uma ameaça. Todo mundo está com o pé atrás em relação ao Orochimaru. Então não achem que as 5 grandes vilas estão tratando o Orochimaru como um amiguinho deles. Eles não estão. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.